E começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de um valado e fundou nela um largar. Edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores, e partiu para fora da terra. E chegando a um tempo, mandou um servo aos lavradores, para que recebesse dos lavradores do fruto da vinha. Mas estes, apoderando-se dele, o feriram e mandaram embora vazio. Tornou a enviar-lhe outro servo, e eles, apedrejando-o, o feriram na cabeça e o mandaram embora, tendo-o afrontado. E tornou a enviar-lhes outro, e a este mataram. E a outros muitos, dos quais a uns feriram e outros mataram. Tendo eles, pois, ainda um seu filho amado, enviou também a estes, por derradeiro, dizendo: Ao menos terão respeito ao meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: Este é o herdeiro, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E pegando eles, o mataram e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Ainda não lestes nas Escrituras: a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina. Isto foi feito pelo Senhor, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos? E buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam que contra eles diziam esta parábola, e deixando-o foram-se. E enviaram-se alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. E chegando eles, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és homem de verdade, e que ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens, antes com verdade ensinas o caminho de Deus. É lícito dar o tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Então ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes: Por que me tentais? Trazei uma moeda para que a veja. E eles trouxeram-lhe e disse-lhes: De quem é esta imagem e inscrição? E eles disseram: De César. E Jesus respondendo disse-lhes: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Então os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos escreveu que se morrêssemos o irmão de alguém e deixasse a mulher e não deixasse filhos, seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, e o primeiro tomou a mulher, morreu sem deixar descendência. O segundo também a tomou, e morreu, e nem este deixou descendência, e o terceiro da mesma maneira. E tomaram os 7, sem, contudo, terem deixado descendência. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, pois, quando a ressuscitarem, de qual destes será a mulher? Porque os 7 as tiveram por mulher. Jesus respondeu e disse: Porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras nem o poder de Deus? Porquanto, quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. E acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés como Deus lhe falou na sarça, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ora, Deus não é de mortos, mas sim é Deus de vivos. Por isso vós errais muito. Aproximou-se deles um dos escribas, que tinha ouvido disputar, e sabendo que ele lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. E o escriba lhe disse: Muito bem, mestre, e com verdade dissestes que há um só Deus e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma e de todas as forças e amar ao próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: Não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. E falando Jesus, dizia ensinado no templo: Como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi disse pelo Espírito Santo: O Senhor disse ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelos dos teus pés. Pois se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é logo o seu filho? E a grande multidão o ouvia de boa vontade. Ensinando-os, disse-lhes: Guardai-vos dos escribas, que gostam de andar
com vestes compridas e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros assentos nas ceias, que devoram as casas das viúvas, e isto com pretextos de largas orações. Estes receberão mais grave condenação. Estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valiam menos centavo. E chamando os seus discípulos, disse-lhe: Em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro, porque todo ali deitaram do que lhe sobejava, mas esta, de sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Quando saía do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios! Ao que Jesus disse: Vês esses grandes edifícios? Não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Depois, estando eles sentados no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro, Tiago, João e André perguntaram-lhe em particular: Dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Então Jesus começou a dizer-lhes: Acautelai-vos, ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e a muitos enganarão. Quando, porém, ouvirdes falar em guerras, rumores de guerras, não vos perturbeis. Forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá terremotos em diversos lugares, haverá fomes. Isto será princípio das dores. Mas olhai por vós mesmos, pois por minha causa vos hão de entregar aos sinédrios e às sinagogas. Sereis açoitados, também sereis levados perante os governadores, reis, para lhes servires de testemunho. Mas importa que primeiro o evangelho seja pregado entre todas as nações. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregar, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora. Isso falei, porque não sois vós que falais, mas sim o Espírito Santo. Um irmão entregará a morte a seu irmão, um pai a seu filho. Filhos se levantarão contra os seus pais e o matarão. E sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Ora, quando vos virdes a abominação da desolação estar onde não deve estar, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no eirado, não desça, nem entre para tirar alguma coisa da sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Mas ai daqueles que estiverem grávidas e das que amamentam naqueles dias. Orai, pois, para que isto não se suceda no inverno. Porque naquele dia haverá uma tribulação tal, qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou até agora, nem jamais haverá. Se o Senhor não abreviasse aqueles dias, ninguém se salvaria, mas ele, por causa dos eleitos que escolheu, abreviou estes dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou eis ali, não acrediteis. Porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganar, se possível, até os escolhidos. Ficai vós, pois, de sobreaviso, eis que antemão vos tenho dito tudo. Mas naqueles dias, depois daquela tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, os poderes que estão no céu serão abalados. Então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. E logo enviará os seus anjos e juntará os seus eleitos desde os 4 ventos, desde a extremidade da terra até a extremidade do céu. Da figueira, pois, prendei a palavra, Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes sucederem estas coisas, sabei que ela está próximo, mesmo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Quando, porém, o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho senão o Pai. Olhai, vigiai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem, devendo viajar, ao deixar a sua casa, desse autoridade a seus servos, a cada um o seu trabalho, e ordenasse também ao porteiro que vigiasse. Vigiai, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã.
para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. O que vos digo a vós, a todos o digo: vigiai.